abrir isso aqui e anotar aqui um monte de coisas que são pertinentes para itens teóricos, para questões teóricas que você precise marcar a opção correta. Beleza? Vamos lá. Então a nossa força magnética, vou chamar só de F aqui, ela depende do quê? Da carga, do produto da carga, da velocidade, do campo magnético e do seno. Então o primeiro aqui é o seno. Seno do ângulo, tá? Sabemos que o seno é de seno, né? Seno aqui de seno. O θ é o ângulo entre o vetor V e o vetor B. Legal? Então deixei guardado. Tá bom? Como é o seno de 0 e o seno de 180, que experimentalmente nós já definimos na ideia anterior, nessa parte teórica, o seno de 0 e o seno de 180 vai zerar toda a minha equação. Tá bom? O que é o B? O B é o campo magnético. Legal? Que no Sistema Internacional de Unidades é medido em Tesla. Ok? O que é? Vamos fazer aqui primeiro. A carga elétrica Qzinho. O que é o Qzinho? É a carga elétrica. Legal? A unidade do Qzinho no Sistema Internacional é o Coulomb. O que é o V? É a velocidade. Que no Sistema Internacional de Unidades, metros por segundo. E por último aqui, eu tenho o F de força. Que força é essa? A força magnética. Legal? Que no meu Sistema Internacional de Unidades é medido em newtons. Tudo bem, galera? Mas olha só. Aqui nós temos que trabalhar algumas coisas que vão ser muito importantes nos exercícios, ao longo dos exercícios. O que acontece? A força magnética, ela não atuou quando a carga foi lançada, quando o vetor velocidade formava um ângulo de 0 grau ou de 180 com o campo magnético. Mas atuou, por exemplo, quando formou com 90 graus e atuou fazendo o papel de uma resultante centrípeta. Então o que é identificado aqui? Que eu tenho 3 vetores para que possamos trabalhar. Então nós temos 3 vetores que nós vamos ter que identificar. Tá? Vou fazer aqui bem mastigado para que você não tenha mais nenhum tipo de problema com isso. Tá bom? Quais são os 3 vetores ali na minha equação? É uma grandeza vetorial força, uma grandeza velocidade e uma grandeza vetorial campo. A grandeza aqui, carga, ela é escalar. Esses meus 3 vetores vão ser trabalhados ao longo dos exercícios, sempre experimentalmente identificados, formando entre si, todos eles, ângulos de 90 graus. Tá? Então, por enquanto, vamos guardar aqui. Então, vamos ter 3 vetores aqui, ó, identificados. Legal? Um vetor, por exemplo, aqui, campo. A ordem aqui não importa, tá? Por enquanto. Um vetor força. E um último vetor aqui, vamos colocar vermelho para cá, um vetor velocidade. Eu quero que você entenda que entre esses 3 vetores aqui, eu vou formar ângulos de 90 graus. Certo? Então, meus 3 vetores ficam sempre perpendiculares quando a força atua. Quando a minha força magnética atua, ela atua sempre perpendicularmente ao vetor velocidade. Então eu tenho aqui uma combinação entre os meus 3 vetores, formando essa caracterização em 3 dimensões. Então eu teria aqui, ó, por exemplo, vamos fazer aqui, se o meu vetor força estiver para cima, se o meu vetor campo estiver para a direita, eu tenho um vetor velocidade para fora aqui, por exemplo, para dentro. Ó, tá? Vamos colocar aqui para fora só para você ver a ideia das 3 dimensões. Então os 3 vetores estão nessa situação aqui. Ó. Eu posso girar aqui, vai depender da ideia do exercício. E eu preciso trabalhar isso daqui na forma de exercícios, e para isso nós vamos usar uma regra da mão. Tá? Daqui a pouco eu vou identificar para você isso daqui. Legal? Essa é a ideia. E quais são as principais características aqui? Ó? Vamos lá. Vamos relembrar. Tá? Muito importante isso daqui para efeitos teóricos.
A minha força magnética ela é a representante centrípeta. Ela é a resultante centrípeta nesse modelo aqui. E aí você tem que lembrar o seguinte, uma resultante centrípeta, ela faz a variação apenas do quê? Da direção e do sentido. Então a resultante centrípeta, ou seja, a força magnética, não altera, não muda o módulo da velocidade. Isso é muito importante. Legal? Então a força magnética é a resultante centrípeta. A força magnética, então, não altera o módulo da velocidade. A partir disso, eu vou escrever aqui uma coisa que é muito, muito importante. Vou colocar aqui. Ó. A partir disso, muitas vezes fica meio que escondido na parte teórica, mas você vai ter isso aqui bem mastigado nesse exato momento. A força magnética, por ser uma resultante centrípeta, não alterar o módulo da velocidade, a força magnética não realiza trabalho. Lógico, esse trabalho é um trabalho mecânico. Lembrar que o trabalho mecânico pode ser calculado pela variação da energia cinética. Se a energia cinética da partícula continuar a mesma, ou seja, o mv² sobre 2 não tem variação por conta do módulo, a minha força magnética não realiza trabalho. Então, o trabalho da força magnética ele é zero. Legal? Então, nós podemos definir o trabalho como sendo zero. Beleza? Isso é muito importante a partir de agora. Tranquilo, galera? Beleza? Então, na sequência, nós vamos falar sobre a regra da mão. Tranquilo? Fechando essa regra da mão, nós vamos para a parte dos exercícios. Vamos lá. Se você gostou até agora dessa parte inicial, da ideia da lei de Lorentz e esses elementos importantes teóricos, curta o vídeo, indique para alguém, inscreva-se no canal para receber os outros vídeos e as outras playlists na sequência. É isso aí, galera. Um grande abraço. Vamos lá.